Um comerciante que juntou dinheiro e realizou o sonho de adquirir um sítio para o lazer da família, mas que se viu praticamente obrigado a aprender do zero a arte de criar peixes para aproveitar a estrutura da propriedade. O resultado desta história é o que você confere no Senar Transforma de hoje, que começa agora. Sítio Paraíso, Campo Verde, Mato Grosso. É neste endereço que o Johnny escreve um novo capítulo da própria história. Empresário do ramo de ferragens e ferramentas, ele hoje trata de peixe com naturalidade, algo bem diferente da realidade de pouco tempo atrás. Quem vê o Johnny aqui no manejo, dos tanques, jogando ração aqui para os peixes, não deve imaginar como essa história começou. A propriedade aqui, você está há 5 anos, né, Johnny? E quando você adquiriu a propriedade, qual era o interesse real teu? Essa propriedade foi adquirida num sonho. Um sonho de você ter um cantinho na zona rural, um lugar tranquilo. E aí nós descobrimos que aqui dentro existia 2 atividades econômicas. Na verdade, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça mexer com piscicultura. E a piscicultura caiu de paraquedas. Essa área ela tinha 6 tanques. Segundo o antigo proprietário, tinha 20 mil peixes alojados. E aí alimentamos, demos continuidade sem experiência nenhuma, demos continuidade com a pouca experiência que ele passou, toda a programação que tinha para alimentar esses peixes, e aí não conseguimos chegar no resultado. Foi frustrante o início dessa piscicultura, entendeu? Sem conhecer conceitos, técnicas e o manejo correto da atividade, o Johnny demorou para conseguir fazer a despesca do lote que já estava nos tanques da propriedade, aumentando a frustração. Já tinha aproximadamente quase 12 meses que esse peixe estava alojado. Porém, eles não davam tamanho e nós conseguimos chegar no tamanho ideal para comercialização praticamente quase outros 12 meses. Então, esse primeiro leva de peixe aí levou um ciclo de quase 2 anos, entendeu? Então, na hora que nós foi ver o resultado financeiro, não teve nenhum, entendeu? Na verdade, recuperamos parte do valor investido, entendeu? A partir daí, Johnny, qual foi a decisão? Como que você se deparou com esse cenário frustrante, tendo a estrutura aqui? Qual foi o passo que você adotou? Naquele momento, aí logo depois veio um profissional me oferecer um trabalho de assistência técnica. Quase fechamos o contrato. Nesse período aí, o Senar entrou em atuação no município e um pessoal, uma informação para o terceiro, outro colega, falou, olha, procura conhecimento, parece que o Senar está dando assistência, vai abrir uma frente aí para piscicultura. E aí eu corri atrás dessa informação e realmente o Senar estava dando assistência. Aí eu procurei eles. Aí tem uns 3 anos que nós vem fazendo esse trabalho, entendeu? Ao entrar no programa de assistência técnica e gerencial do Senar, o produtor passou a receber visitas mensais de um profissional da ATEG, com o raio-x da realidade da piscicultura no sítio, a identificação dos pontos a serem melhorados e, principalmente, as orientações para o manejo adequado. Ele começou a entender sobre o negócio e a enxergar a oportunidade que tinha nas mãos. O que mudou a partir desse contato com o Senar e desse aprendizado técnico e gerencial? Olha, mudou, vamos dizer assim, praticamente quase da água para o vinho, porque, que nem eu falei, eu adquiri uma área para ser uma área de lazer e não foi uma área de lazer, eu vi que tinha potencial para uma atividade econômica. E já existia atividade econômica aqui, o peixe, o gado não tinha, depois a gente foi adquirindo e foi aumentando. E essa assistência foi fundamental, porque quando você não tem conhecimento do segmento, é bonito você olhar, tem peixe ali, tem gado ali, se você não procurar se profissionalizar, ter conhecimento daquilo lá, você não colhe resultado nenhum. Então esse resultado veio por conta do Senar. O que você se recorda, se pudesse citar, de aprendizado que você teve na área da piscicultura que você não tinha ideia? Na verdade, a gente, quando você não tem, você conhece peixe na panela, Ficou gostoso ou não ficou, Não, aqui eu tive 100% de proveito no que essa assistência que veio, entendeu? Para quem não conhecia nada,
Hoje, ainda eu preciso deles ainda, né? Esse cronograma do Senar é um período de 3 anos e eu já passei esse ciclo e eu renovei mais um ciclo, porque eu sei que nesse período de 3 anos, muitas coisas que aconteceram, aprendi e sempre parece que é uma coisa, sempre é um incubator, sempre você está aprendendo coisas novas. Qual que é a realidade hoje da sua piscicultura aqui no Sítio Paraíso? Hoje a realidade é totalmente diferente do que iniciamos. Hoje, tanto que hoje nós alojamos, já tem um período de 3 meses, que nós alojamos esse alevino. Desse período todo foi o melhor resultado que eu tive até hoje. Um período curto com o desenvolvimento desses alevinos, porque fizemos uma base bem feita e vemos fazendo todo o ciclo de alimentação, acompanhando, análise de água, tudo. O conhecimento que promoveu melhores resultados também encorajou novos investimentos, como a construção de mais um viveiro. Esse aqui foi o tanque aberto pelo Johnny há pouco menos de 1 ano. Hoje ele está sendo utilizado como berçário, alojando aqui cerca de 6.000 alevinos. Mas a ideia inicial, a proposta para esse tanque não era bem essa não. O Alex, que é o técnico de campo, né, que tem atendido aqui há 6 meses o produtor, vai explicar essa história para a gente. Isso, Luiz. Ele estava numa estrutura que estava desempenhando o papel para receber peixes de juvenis e o desenvolvimento, né? Ia receber cerca de 1.500 peixes. Aí a gente, com a proposta da TEG de atendimento técnico e atendimento gerencial, entramos com uma proposta para o produtor, alojar mais peixes numa estrutura robusta. Aí deu-se a ideia de alojar os alevinos naquela última estrutura, no último tanque, aonde a gente fez um berçário improvisado e alojou os 6.000 alevinos. E ali ficou por 50 dias. Aí a gente teve um impacto no ganho de peso por conta da densidade da água e da qualidade de água que foi diminuindo por conta dos peixes. E observamos que esse tanque estava vazio. E nisso surgiu a ideia de trazer os alevinos para cá. Então, cerca de 50 dias dos alevinos alojados de lá, trouxemos ele para cá e alojamos. O peso inicial dele naquele outro viveiro era de 5 gramas, chegou aos 25 gramas e travou. Transferimos ele para cá, no primeiro mês já teve um acúmulo de 25 gramas, passou para 85 gramas de ganho de peso, em média, e no segundo mês de 85 para 185. E isso acompanhando a tabela nutricional de alimentação de peixes, a gente está com 2 semanas além do esperado. Então, a tabela ela permite 4 semanas, a gente está com 6 semanas de peixe alojado e com ganho de peso extraordinário. A conversão alimentar deles hoje está em 0,9, então 900 gramas para 1 quilo de carne. E isso a gente conseguiu por conta do produtor ser arrojado, ser parceiro e apostar no projeto. Qual a expectativa? Essa produção aqui, esse lote vai gerar qual peso, qual vai ser o tamanho dessa produção? A gente está mensurando aqui para tirar no mínimo 12 toneladas de peixe. Contando com a conversão tranquila da tambatinga, que é o peixe que foi alojado no momento, a gente quer tirar um peixe de no mínimo 2 kg de média. Mas o objetivo é alcançar os 2,5 kg. Então, o ponto inicial nosso para retirada do peixe são 12 toneladas. Mas, como o Johnny é um produtor arrojado, a gente vai com certeza passar desse número. Qual a realidade aqui da propriedade? Quantos tanques são? Como é que eles estão alojados? O que está sendo feito que não era feito antes? Nós estamos trabalhando com uma estrutura de 7 viveiros escavados, sendo eles um de berçário improvisado, uma estrutura nova para receber a parte desse berçário improvisado e mais 4 tanques que já tem peixe alojado, né? O que acontece? Hoje a gente está trabalhando com planejamento técnico e planejamento gerencial. O que seria isso? Planejamento técnico, avaliar a estrutura, tipo de peixe, qualidade de peixe, quantidade de peixe. A parte gerencial, o que a gente preconizou? Trabalhar com parte de biometria, conversão alimentar, custo de produção e qual será o investimento do produtor nesse período. Então hoje a gente tem essa noção do que ele pode gastar, do que ele gastou até hoje e do que ele vai gastar até o final do ciclo. Então a gente já consegue balizar isso e hoje a gente trazendo esse resultado eu consigo mostrar para o produtor se vale a pena trabalhar na área ou não.
por enquanto? Por enquanto tá excelente, né? Hoje ele tá voando baixo e, se Deus quiser, a gente vai trabalhar com uma estrutura bem repensada para ele atender um frigorífico, para ele chamar o público mesmo, né? Hoje, a atividade que não estava nos planos do Johnny tornou-se essencial para o fluxo de caixa do Sítio Paraíso, onde a pecuária bovina também ganhou espaço e ficou mais eficiente com o apoio da ATEG. É o que você vai ver no próximo bloco do Senar Transforma, que volta já. Cinco anos depois de comprar o sítio com a ideia de ter um local para descanso, o Johnny transformou gradativamente a propriedade em uma nova fonte de renda. Além da criação de peixes, a bovinocultura também entrou na rotina do produtor. Assim como na piscicultura, ele recorreu ao Senar para aprender mais sobre a atividade. A gente começamos com cria. Eu descobri que não vai, a área é pequena, não tinha condições de ir com cria. Aí, nesse período, foi outra coisa frustrante. Tive que desfazer dos animais e hoje eu estou mudando para recria e engorda e só vem colhendo bons frutos, entendeu? Por conta desse acompanhamento do Senar. Qual que é o rebanho que você tem aqui atualmente? Gira em torno de quanto? Quantos você já conseguiu colocar em lotação aqui? A lotação máxima que eu pus foi 210 animais. Hoje eu diminuí um pouco, porque não adianta também você ter e depois você gastar com o período da seca, né? É gastar muito com alimento. Então, se eu trabalhar hoje com a média de 120 animais aqui dentro, eu trabalho redondinho, entendeu? Meus espaços são bem divididos, entendeu? Então, eu consigo. Eu tenho esse lote que é de 25 hectares, minha mãe tem mais o lote de baixo que é mais 25, são 50 hectares, e eu uso a área dela, entendeu? Então, eu trabalho bem redondinho. O Leonardo Freitas é supervisor de campo da ATEG aqui na região de Campo Verde e tem acompanhado gradativamente essa evolução nas atividades desenvolvidas aqui no Sítio Paraíso. Leonardo, como você tem visto essa mudança de olhar do produtor para o campo, né? E como você tem acompanhado também esse crescimento, essa evolução técnica e, claro, nos resultados dele aqui? Bom, Luiz, como a gente fala, nós somos os guardiões da metodologia da ATEG, né? Então, o olhar que nós trazemos para a propriedade é um olhar gerencial, técnico, mas também um olhar aonde o produtor está e aonde ele quer chegar realmente. E aqui na propriedade do Johnny, na cadeia da piscicultura, é bem aquilo que ele já relatou a respeito de começar de uma forma mais para ver o que dava, o que tinha, não era a intenção principal, mas foi conduzindo, foi utilizando os tanques que ele já tinha, né? E aí ele veio conduzindo, veio crescendo, veio melhorando a parte gerencial, principalmente em relação aos lançamentos, o acompanhamento do crescimento dos peixes, da biometria que é feita, né? Para que a gente conheça o custo e planejar também os custos de ração desse peixe. E na bovinocultura de corte, também é um caso de sucesso também. Ele direcionou para recria de fêmeas, recria e engorda de fêmeas, onde ele teve bons resultados também. Seguiu as orientações da técnica de campo que atendia aqui. Passou a pesar os animais, adquirir uma balança, acompanhar o peso, ganho médio diário. E então ele conseguiu crescer bastante. Então, para a gente que é supervisor, né, que eu que sou supervisor, eu tenho essa visão de como ele estava e onde ele está caminhando. E com a ajuda do técnico, o produtor para de olhar só a parte técnica, só aquilo que parece que dói mais, e passa a olhar para o bolso, que é onde realmente, às vezes, é onde realmente mais dói. E o técnico ele tem essa missão de passar esse olhar do que significa o COI, o COT, o CT da propriedade e o que aquele número representa realmente para o produtor. Ele não pode ser um número apenas para o sistema, ele tem que ser um número que reflete a realidade da propriedade e quais ações a gente vai fazer para melhorar esses indicadores. O Johnny teve uma iniciativa aqui de buscar a informação, não se contentar e não desistir no meio do caminho. Exato. Antes de fazer essa tentativa. Então ele buscou esse atendimento do Senar, que é um atendimento gratuito. E aproveitou não só para adquirir conhecimento sobre a piscicultura, que era o calcanhar de Aquiles dele aqui, né, vamos dizer, como também para a pecuária, né, para a bovinocultura. Me fala dessa possibilidade de ser atendido por duas frentes ao mesmo tempo, otimizar o aprendizado e, claro, a busca por resultados na propriedade se tornar mais acelerada. O produtor, geralmente, ele tem 2, 3, 4 atividades que ele desenvolve na propriedade.
E o que acontece? Geralmente a renda de uma vai pagar as contas da outra e aquilo vira uma situação onde ele não sabe mais de onde vem e de onde que vai. A gente atende o produtor até com 2 cadeias produtivas. Então aqui no caso do Johnny, ele foi atendido na bovinicultura de corte, a gente já encerrou essa frente de atendimento e ele está sendo atendido agora na piscicultura. Então a gente consegue atender ele até em 2 cadeias. Por que a gente consegue fazer isso e o porquê que é importante fazer isso de uma forma bem separada? Porque a receita de uma, ela pode até vai para o bolso do produtor, mas ela tem que ser bem analisada para que o centro de custo de uma atividade seja separado da outra. Porque senão daqui a pouco eu acho que uma está dando dinheiro e a outra não, e na verdade está tudo ao contrário. A gente sempre brinca que quando chega na propriedade o produtor fala assim, ó, eu já trabalho com leite, vou engordar umas vacas, vou engordar uns frangos e se der tempo eu vou comprar uma caminhonete e fazer uns frete. Das duas, uma, ou ele está realmente com tempo sobrando, ou ele não está sabendo onde está vindo a receita dele. Falando em receita, a dobradinha peixe e gado tem funcionado muito bem no Sítio Paraíso. A piscicultura, que caiu de paraquedas na vida do produtor, como ele mesmo diz, tornou-se essencial na propriedade. Se eu pegar hoje a piscicultura, tira praticamente todo o meu custo hoje do sítio. Ficaria todo o gado livre, eu teria uma margem de lucro legal com gado. E se eu não mexesse com gado, a piscicultura ela se pagava e tinha retorno. Ou seja, hoje ela é essencial para a sobrevivência econômica do sítio. Isso, hoje ela é essencial. Tanto que ela está me incentivando a investir nela, entendeu? Porque se ela ficar bem gerenciada, bem cuidada, ela traz resultado sim. Esta convicção tem motivo. O manejo adequado garantiu eficiência. E com o planejamento correto da engorda, a despesca deixou de ser um desafio e passou a ser definida estrategicamente. A gente quer trabalhar com 12 meses, mas o ideal é a gente trabalhar com 10 meses. Por que 12 meses? Porque a gente vai pegar o início do ano que vem com os frigoríficos com a necessidade muito grande de receber o produto, porque os frigoríficos hoje em dia eles estão trabalhando com a nossa proposta. Então eles abordaram o nosso projeto de ATEG aqui e estão participando ativamente com o projeto. Um dos grandes obstáculos para muitos piscicultores é justamente com o pós-despesca, ou seja, para onde vai levar essa produção. E esse também era um ponto de interrogação aqui, né? Como que vocês atuaram para tentar minimizar esse desafio, né? E conseguir encontrar um caminho bem legal, é bem interessante. Isso, a gente vem da Baixada Cuiabana, né? Então a gente já conhece uma estrutura de frigorífico na região. Eu vim para cá, o primeiro cenário que trouxeram para nós foi: não conseguimos comercializar o nosso peixe. Falei, vou visitar os frigoríficos, vou visitar os produtores, vou visitar fornecedor de rações de alevino para trazer para a comunidade e mostrar, é possível fazer piscicultura. Hoje a gente fez a primeira venda de peixe da história da ATEG em janeiro. Em janeiro desse ano foi vendida a primeira carga para frigorífico em Cuiabá. Ou seja, é um papel que não é especificamente do Senar, mas você conseguiu fazer essa ponte. Isso, fazendo essa ponte, e hoje a gente está formando uma tríade. Fornecimento de ração, fornecimento de alevinos e o frigorífico para complementar o ciclo. Por quanto está sendo comercializado o peixe hoje? Hoje a tambatinga, ela está saindo para frigorífico cerca de entre 10,50 e 11,50. O pintado está saindo entre 16,50 e 17,50 o quilo. Qual é o custo hoje para produzir 1 quilo de peixe do ciclo inteiro? Do ciclo inteiro, do pintado, cerca de R$ 8,80, aí ele vai vender a R$ 17,50, e da tambatinga a gente está trabalhando entre R$ 4 e R$ 5 reais. Isso aqui na propriedade? Isso aqui na propriedade. Ou seja, ele tem 100% de lucro aí. Isso. Então quais são os próximos passos aqui, Alex? Estruturar o restante dos viveiros para armazenar mais peixes, estocar mais peixe, e ampliar os 2 viveiros que são os próximos sonhos dele. E ele quer trabalhar com uma nova espécie, que é uma espécie que a gente já está incluindo ela aos poucos na região, mas eu creio que não vai parar nessas 2 estruturas, porque ele é um cara arrojado e eu sei que o objetivo dele aqui vai ser cumprido e eu acho que vai ter mais de 10 tanques aqui. Está no caminho certo? Está no caminho. O que o Johnny de hoje, de 2025, com o conhecimento aí, né, adquirido pelo atendimento do Senar, o conhecimento prático também do dia a dia, o que ele falaria para o Johnny que chegou aqui 5 anos atrás e falou: o que eu vou fazer com essa atividade? O que você falaria para o teu passado, né? Vamos ser bem sinceros, produzir não é fácil. Dedicar não é fácil.
comercializar não é fácil. Nós vivemos sempre uma insegurança, né? Mas eu sou muito mais corajoso do que aquele Johnny lá atrás. Aquele Johnny quase desistiu lá atrás. Ainda bem que ele não tinha desistido, porque ia ser uma coisa frustrante, né? Mas ainda bem que ele deu continuidade. Hoje é um Johnny mais maduro. Estou também há 5 anos, a gente vai ganhando só experiência, né? Aí se evoluindo, procurando sempre se evoluir. Mas ainda bem que aquele Johnny não desistiu, porque senão eu tinha que dar um conselho para ele, não ia dar tempo, né? E o que você, o Johnny de hoje, espera ouvir do Johnny daqui a 5, 10 anos aqui? Onde você quer estar? O que você quer ouvir? Olha, eu já tenho o meu projeto para o ano que vem, mudar 100% para aqui para dentro, entendeu? A cidade vai quase virar uma visita, mas eu ainda tenho outro segmento lá dentro, eu tenho que dar um suporte. Eu tenho meus filhos que estão dando continuidade no comércio, já não sou mais nenhum jovem, já estou com 52 anos, então meu projeto é trabalhar até os 55, continuar aqui dentro da área, porque aqui é muito bom, é muito saudável viver aqui dentro. A gente às vezes tem um esforço físico, mas o mental é mais tranquilo, traz muita paz, entendeu? Então, quero ver se não aconteça nenhuma coisa frustrante para não apagar esse sonho de viver aqui dentro, entendeu? Você está otimista? Estou muito otimista. Hoje você está vindo quantas vezes por semana aqui? 4 vezes. Eu durmo de 4 a 5 noites aqui, mas só falta 2 para mudar aqui para dentro. Tá quase lá. Tô quase lá. Maravilha.